Beleza? Depois de ter travado ao vivo, nós estamos de volta. E eu quero saber se você já está vendo a minha imagem novamente, a imagem do PL. Fale no chat, abençoado. Tudo ok agora? Beleza, então vamos começar. Turma, para quem chegou agora, Amaro chegando agora, Carlos Júnior, é o seguinte, aula de diagnóstico diferencial de lisúria. Hoje vai ser rápido, hoje vai ser direto ao ponto, sem enrolação, direto ao ponto, como a gente sabe. Vamos lá. O paciente chegou na emergência. Doutor, estou com ardência na urina, indo mais vezes ao banheiro, desconforto no pé da barriga. E aí tudo bem. Primeira coisa que você pensa aí, tem infecção urinária baixa, infecção urinária simples, né? Uma cistite mais simples. E aí você já começa o tratamento, prescreve lá seu antibiótico, tudo bem, sem estresse. Porém, o paciente volta falando assim, doutor, eu não estou melhor, estou do mesmo jeito, ou então estou pior, está ardendo mais, está incomodando mais. O que é que eu faço? Agora o PL vai te ensinar. Eu preciso que você que está ao vivo, comente no chat sempre que eu pedir, naquela pegada. A nossa ideia aqui é a ideia de ir caminhando junto, a ideia de interação. A gente vai caminhando junto, vai pensando nos diagnósticos juntos. Vamos lá. Vou começar espelhando o meu mapa do diagnóstico diferencial da disúria persistente. Beleza? Tranquilo? Ok. Tu vai dizer, PL, por onde é que eu começo e o que é que eu tenho que pensar? O que é que eu tenho que pensar, o que é que eu tenho que fazer com esse paciente que vem com diagnóstico de disúria persistente no pronto-socorro? Deixa eu só botar. Vamos lá. Primeira coisa é, turma, olha pra mim, ó. Primeira coisa é, você vai avaliar algumas coisas nesse paciente. Conversando com ele, você pode avaliar o seguinte. Primeira coisa, é um paciente que tenha... Ixi Maria, aqui ficou grande demais, deixa eu diminuir isso aqui. Beleza. Ó, é um paciente que tem alguma situação como essa? Sim ou não? Se sim, fique de olho. Porque, por exemplo, se ele tem uso prévio de antibiótico nos últimos 90 dias, que provavelmente vai ser o caso dele, usou um antibiótico antes, principalmente algum beta-lactâmico, ou cefalosporina, Bactrim, paciente que já tem história de colonização prévia com algum tipo de bactéria mais resistente, ou paciente que está internado ali já faz mais de 48 horas, usa algum dispositivo vesical, pode ser um catéter, duplo J, uma sonda vesical de demora, tudo isso, ou fez algum procedimento urológico nos últimos 6 meses, além de uso crônico de corticoide, imunossupressão ou alguma doença urológica obstrutiva ou anatômica. Se tem algum desses casos, você está diante de quê, turma? Se tem alguns desses casos aqui, que está na sua tela de cima, só esse daqui, ó, só esse daqui, você está diante de quê? Fala, chat. O que é que você acha que é? O que é que você acha que é? Tem algum Vou botar de novo, ó. Se tem algum desses casos, uso prévio de antibiótico nos últimos 90 dias, algum tipo de colonização prévia com bactéria muito resistente, paciente internado por mais de 48 horas, usa catéter vesical ou fez procedimento urológico nos últimos 6 meses, imunossuprimido, às vezes o uso crônico de corticoide, alguma doença urológica, você está diante de quê? Olha aí, ó, o pessoal do chat já está falando. Risco de resistência bacteriana. Perfeito. Então, esse é o nosso primeiro diagnóstico diferencial da disúria persistente. O pessoal já comentou aí, risco de resistência bacteriana. Exatamente. PL, quando eu tenho um caso como esse, o que é que eu consigo fazer? O que é que eu faço? Eu coloquei aqui, bactéria resistente. Você precisa de algumas abordagens. Vamos lá. Primeira coisa, você precisa obrigatoriamente de uma urocultura com antibiograma e sumário de urina para esse paciente primeiro. Você está pressupondo que ele tem uma bactéria multiresistente, concorda? Sim, é. Porque ele tem fatores de risco, não é isso? Ele tem fatores de risco. Mas pode ser que o problema dele não seja nem a bactéria. Por isso que tu precisa de cara solicitar uma urocultura com antibiograma, tá certo? E se você for internar ele, tudo bem, é mais tranquilo porque internado você tem uma gama de antibióticos para fazer uma gama de opções. Mas se você for prescrever algo via oral para esse paciente específico, o conselho que eu te dou aí, olha para mim. Se você for prescrever alguma coisa via oral em específico para esse paciente, o conselho que eu te dou é prescrever fosfomicina.
1 ou 2 doses. Que é aquele pozinho, Traturil, Monuril, é um pozinho que você dilui em água, coloca, mexe e ingere à noite antes de dormir, 1 ou 2 doses. Nesse caso dá para ser em 2 doses, 2 noites seguidas. Mas o que é que acontece? Por que é que a fosfomicina é uma boa opção? Porque ela tem um espectro de atuação até legal para várias enzimas de resistência bacteriana. Eu vou abordar isso muito especificamente no nosso curso completo de antibióticos que está sendo gravado. Se você é aluno do conhecimento de emergência, saiba que em breve você terá acesso a todo esse raciocínio farmacológico, a todo esse raciocínio de mecanismo de resistência. Mas essa é a dica que eu te dou. Então, primeira coisa, tá diante de um paciente como esse, prescreve a fosfomicina, 2 doses e solicita urocultura com antibiograma e sumatriptilina, sendo um paciente que você está realmente com uma forte evidência de que é uma bactéria resistente mesmo, é uma infecção urinária, tudo bem. É desse jeito que você vai proceder. Fosfomicina, 1 ou 2 doses, urocultura com antibiograma e sumário de urina. Beleza? Tem risco, viu, turma? Tem risco de nem ser infecção, né? Calma, a gente vai ver isso daí. Mas, a princípio, o primeiro passo é esse. Nessa situação aqui, desses fatores de risco. Tá certo? Desses fatores de risco aqui. Vou colocar aqui melhorzinho para vocês. Acho que tá dando para ver agora. Diminuir mais um pouquinho, jogar para lá. Beleza? Nesses fatores de risco aqui, turma. Ok? Até aqui todo mundo entendeu? Se todo mundo entendeu, digita número 1 no chat. Se todo mundo entendeu, digita número 1 no chat. Bora. Se todo mundo entendeu que o primeiro diagnóstico diferencial, o primeiro raciocínio que a gente tem que ter é o seguinte. Esse paciente está com a bactéria multiresistente? Sim ou não? E aí, se você achar que se ele tiver alguns desses fatores de risco, você pode adotar a nossa terapêutica aqui, que é urocultura com antibiograma, sumário de urina e passar a fosfomicina, 1 ou 2 doses, tá? Ok, todo mundo entendeu? Tudo bem. Vamos para o próximo diagnóstico diferencial. Hoje é rápido, tá, turma? Hoje é rápido. Veja que embaixo nós temos outra situação. Abaixo. Ó. Nós temos a situação do paciente que já tem uma série de sintomas urinários que já tinha antes, mas ele apresenta uma coisa chamada toxemia. Como assim, pele? Toxemia? Toxemia nada mais é do que manifestação sistêmica da inflamação, da infecção. Vou dar um exemplo. Deixa eu ver quem está aqui online. Ó. A galera que está online aí. Grande Saulo Rios, Denise, Amaro Alan. Toxemia acontece muito, por exemplo, o cara que tem dengue, ele fica muito toxêmico. A dengue é uma doença que dá muita toxemia. Febre, náusea, vômito, mal-estar, inapetência, prostração, sonolência, dor no corpo. Olha, a dengue é o sinônimo da toxemia. Mas quando você tem uma toxemia... Ei, presta atenção. Atenção, ó. Quando você tem toxemia em infecções bacterianas, isso fala muito a favor de quê? De sepse. Por isso você tem que ficar de olho. Toxemia em infecção bacteriana é mais complexo. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Quando você tem esses sintomas urinários, junto de toxemia, que é febre, calafrio, sonolência, náusea, vômitos. Vou até botar aqui inapetência, prostração. Tudo isso você tem evidência de que é uma infecção mais expressiva. E se você tiver alguma dor lombar ou em flancos, isso também te chama a atenção para algumas coisas. Galera, chat, dor lombar em flancos em paciente com infecção urinária e toxemia, quais são os diagnósticos que eu preciso pensar inicialmente? Hein? Dor lombar em flancos. Paciente com sintomas urinários e toxemia, em que é que eu tenho que pensar? Lógico que o primeiro diagnóstico vocês já sabem, assim, o mais clássico é a pielo. Exatamente, é a pielo. Mas tem mais coisa, ó. Denise fala uma coisa super importante. Nefrolitíase. Bicho, isso é muito importante. E é uma coisa que é definidora. Por que é definidora, Denise? Porque que se eu tenho um paciente com sintomas urinários com toxemia e tem uma suspeita, uma dor em flanco, uma dor em cólica, forte intensidade, que vem em picos, por que é que precisa do uro? Porque é o seguinte, se você tem litíase urinária com infecção associada, até que se prove o contrário, é indicação de abordagem urológica de urgência. Beleza? Vou repetir.
Se você tem uma paciente que está com toxemia, com sintomas urinários e toxemia, e tem dor em flancos, muita dor lombar, dor em cólica, forte intensidade, vomitando muito, isso pode ser litíase urinária. E sendo litíase urinária, lembre-se de que precisa de abordagem urológica de urgência se esse paciente estiver realmente infectado. Então, Denise, muito bem isso aí. O raciocínio é esse. Saulo, perfeito, Alan, Matheus, Pielo, e tem mais. Aí você pode ter uma complicação de infecção, como por exemplo, um abscesso perinefrético. Você pode ter um abscesso também, né? Que aí já entra na lógica da pielonefrite por infecção, mas que também entra na lógica da avaliação da uro por conta da abordagem do abscesso que precisa ser drenado. Não é isso? Ei, presta atenção, ó. Lembre-se da máxima da sepse. Quando você tem um paciente que você tá vendo ali que ele tá ruim, que ele tem um foco infeccioso, você precisa resolver o foco. É um abscesso? Drena um abscesso. É um derrame pleural? Drena o derrame pleural. Entende? Então, o foco infeccioso ele precisa ser resolvido até que se prove o contrário. Beleza? Então, isso vale para litíase urinária, isso vale para abscesso, isso vale para qualquer coisa urinário que esteja causando a infecção. Tem dica para diferenciar isso no exame de imagem. No exame de imagem é fácil, Denise. No exame de imagem é fácil. O que é difícil é a clínica. Por quê? Vou te explicar. Em alguns casos... sem exame de imagem, desculpa. Eu li errado. Sem exame de imagem. Vamos lá. Dicas. Primeiro, sumário de urina com muita hematúria é uma dica. Sumário de urina com alguns cristais, pode ser de oxalato, pode ser de fosfato, é outra dica. Outra dica, células epiteliais descamativas lá no sumário de urina, é outra dica, é a terceira dica. Quarta dica, dor em flancos de forte intensidade tipo cólica intermitente que vem associada a náusea e vômitos. Estatisticamente, Denise, ó, isso que Denise perguntou foi muito importante. Estatisticamente, a cólica nefrética ela é muito associada a náuseas e vômitos. Tanto é que nos scores, tem um score até que chama Stone, que quando você olha ele, o fato de não ter náuseas e vômitos fala contra a cólica nefrética. Então, se tem essas características, essas três características no sumário de urina, e se tem essa característica de dor em flancos, tipo cólica, principalmente que irradia para a região de genitália, para a região de testículo, vulva na mulher, fossas ilíacas, isso fala muito a favor. Porque a dor da pielonefrite, ela é mais dor lombar mesmo, sem estresse. Quando você já tem uma dor que já puxa para flanco e desce para fossas ilíacas, isso pode ser sim litíase. Aí eu vou repetir porque isso que Denise perguntou foi muito importante, Denise, muito importante. E eu quero que todos vocês estejam atentos a isso. Primeira coisa, alguns cristais no sumário de urina, seja de oxalato, fosfato, enfim, te sugere litíase, certo? Ok. Presença de hematúria te sugere litíase. 90% das litíases urinárias ocasionam hematúria. E se não tem hematúria, é pouco provável de ser litíase. Terceira dica do sumário. Células epiteliais descamativas no sumário de urina te sugere litíase. E a quarta dica é a dica clínica. Se todo mundo entendeu, digita sim no chat. Se todo mundo entendeu, digita sim no chat. Células epiteliais sugerem contaminação também. Pode sugerir, mas na maioria das vezes sugere que aquela pedra passou no canal, no ureter, e descamou parte das células. Viu, Alan? Contaminação pode ser mais bactérias ou levedura, certo? Bactéria ou levedura. Que aí também já vou dar uma dica. Calma que a gente vai passando. Vamos passar pro próximo? Vamos passar pro próximo. Quer dizer, pro próximo não, que não acabou esse, né? Porque a gente tinha esses sintomas. Olha pra cá, ó. Denise, sua pergunta foi muito boa. Parabéns. Ó, por isso que eu digo, turma. Por isso que eu digo. Olha pra mim. Ele agora vai dar um puxão de orelha. Não pode ter dúvida de perguntar, não. Ou dúvida de perguntar. Ó. Não pode ter vergonha de perguntar, não. Olha aí a dúvida. Muitas dúvidas de vocês, a maioria, 99% são dúvidas muito boas. Às vezes o cara fica, oxi, vou perguntar não, PL. Acho que eu tenho vergonha. Vergonha de quê, menino? Eu que nasci feio não tenho vergonha de nada. Mas, menino, tem que perguntar, viu? Tem que perguntar. Aqui é assim. Aí veja, você tem essa situação, então você tem que pensar obrigatoriamente em algum diagnóstico mais expressivo
como uma pielonefrite, como o Saulo falou. Então, quando você tem essa pielonefrite, você precisa avaliar o quê? Deixa eu dar uma ajustada aqui. Você precisa avaliar o laboratório, avaliar a imagem, para decidir se você vai internar ou tratar clinicamente falando. Ou tratar clinicamente. Ou tratar ambulatorialmente. Abscesso perinefrético / renal. PL, o que é que eu faço? A abordagem urológica de urgência. Óbvio, turma, além de um antibiótico, né? Eu vou até colocar aqui para depois a galera dizer, PL nem colocou antibiótico. Antibiótico. Eita. Antibiótico. Antibioterapia. Antibioterapia, mas o mais importante é o abscesso, ou é a abordagem urológica de urgência para drenar isso. A mesma coisa, Denise, olha aí, ó. Vale para urolitíase, né? E aqui também vale antibiótico terapia, tá certo? Tá? Beleza? Então, essa é a parte que eu quero que vocês lembrem quando o paciente tem. Olha pra mim. Esse é o que eu quero que vocês lembrem quando o paciente tem desconforto lombar / em flancos e tem toxemia. Você tem que pensar em 3 diagnósticos: abscesso perinefrético ou renal, enfim. Litíase, infectada ou não, né? Porque tem a dor em flanco. E pielonefrite. Beleza? Se você entendeu esse segundo pack de diagnóstico diferencial, digite número 2. Digite número 2 aqui embaixo, para que a gente possa passar para a próxima etapa. Digite número 2. Se você entendeu, boa Carlos, boa Saulo. Aí eu vou, por experiência própria, já tive 2 pacientes muito graves com infecção urinária que era abscesso, viu Saulo? Viu, Denise? Amaro. Era abscesso. Tinha tudo, tinha tudo de pielonefrite e tudo. Tava tratando e nada resolvia. Quando veio um abscesso, não ia melhorar não. Porque é o seguinte, quando o paciente chega urinando pus, é uma coisa, é muito fácil de você diagnosticar o abscesso. Mas às vezes ele tá lá coletado, né? Tá lá coletadinho, não tá mexendo com nada. Beleza? Vamos para outro tópico. Bora lá. Imagine que o paciente ele tem todos os sintomas, infecção urinária, disúria, polacíuria, desconforto suprapúbico, mas aí você conversando com ele, você vê que ele é um homem, ele é uma pessoa do sexo masculino, ou seja, ele tem vesícula seminal, ele tem testículo epidídimo, tem próstata, enfim, tem pênis, tem todo o aparelho masculino, certo? Independente da opção que ele teve para a vida dele. Se ele tem uma genitália masculina, você precisa pensar nisso. Sem viés dessa parte de gênero, não quero entrar nisso, até porque isso não é uma coisa muito saudável para quem é médico. O médico ele tem que analisar o que o paciente tem e como ele é. Bom, não entre nessa pilha da galera não. Se é uma pessoa do sexo masculino que não mexeu cirurgicamente, tem um aparelho genitor masculino, você tem que avaliar o seguinte: homem, sexo masculino, que tem algum tipo de noctúria, sensação também de esvaziamento incompleto, acha que fica sempre xixi lá dentro, que isso aqui é a poliaciúria, né, turma? Mas aí ele tem algumas coisas, por exemplo, urgência miccional e gotejamento pós-miccional. São 2 coisas que não acontecem em qualquer infecção urinária, entende? Por exemplo, é muito comum a pessoa que tem uma patologia como essa, que eu vou falar já qual é, descompensar quando tem infecção urinária. Descompensar, ou seja, ele começa a apresentar gotejamento pós-miccional, urgência miccional, um certo grau de incontinência urinária, jato partido, esforço miccional. E assim, isso aqui acho que vocês já estão ligados o que é. Mas isso incomoda muito, turma. Isso pode ser confundido sim com infecção urinária, tá? Assim como pode ter os 2. Pode ter a infecção urinária e pode ter essa patologia. Que é o que, turma? O que é que esse paciente tem? Fala no chat. O que é que esse paciente tem? Saulo Rios disse HPB. Será? Perfeito, Saulo. Prostatismo. Prostatite pode ser uma opção também. Gostei, a gente vai abordar isso agora. Veja. Então, o cara tem tudo aquilo, de disúria, polacíuria, mas ele tem noctúria,
gotejamento pós-miccional, jato partido, esforço miccional. Então, isso daí também fala a favor de HPB, né? Aí Denise falou, pô, não pode ser prostatite? Pode, com certeza. Mas veja, hiperplasia prostática é a primeira opção para esses casos aqui, tá certo? Independente de ter infecção urinária ou não associada. Para esses casos aqui... Eita, não tá aparecendo não, né? Agora foi. Para esses casos aqui, nós temos principalmente hiperplasia prostática benigna. Só que aí, Denise, você tem que avaliar também o que? Por exemplo, pode ser um paciente que tem um certo grau. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Não, ficar assim mesmo. Pode ser algum paciente que tem algum certo grau de dor perineal, dor no pênis, dor testicular, dor retal, dor ejaculação e também um pouco de toxemia. Ou seja, esse paciente é o paciente de quem? É o paciente de quê? Da prostatite. Viu, Denise? Denise, o paciente que tem tudo isso aqui que a gente falou, mas, bem dizer, dor expressiva, que o que marca, olha pra mim, duas coisas marcam a prostatite, Denise. Dores, de maneira geral, perineal, dor no ânus, dor nos testículos, dor quando senta, dor no pênis, vai ejacular, dói, vai urinar, dói demais. E um pouco de toxemia. Nem sempre tem toxemia, até porque o paciente ele pode ter grau de prostatite não bacteriana. Aí já é outra história que a gente não vai entrar. Mas assim, o que é que marca a prostatite? Dores. É o prostatismo, aquele do HPV, viu, Saulo? Quando você tem aquele prostatismo do HPV, aquela coisa toda, e tem dores, dor perineal, quando senta ao tocar a região, dor em pênis, dor na ejaculação, dor nos testículos, dor no ânus, tudo isso fala a favor de prostatite, beleza? PL, e aqui o tratamento é simples. Aqui o tratamento, você vai fazer antibiótico terapia, e eu não coloquei as opções de antibioterapia de propósito, porque tudo isso está no nosso curso, tá certo? E hiperplasia prostática benigna, que é aquele tratamento básico, né? Aquele tratamento que você vai iniciar uma tanzulosina, uma doxazosina, dependendo do caso, um inibidor de 5-alfa-redutase, se você já acompanha um paciente, se não, encaminha para o uro, beleza? Esse foi o terceiro pack de diagnósticos diferenciais da disúria. Veja que disúria não é tão simples quanto a galera pensa que é, né? Se você entendeu, digita aqui no chat número 3 para a gente passar. Já tá acabando, turma. Esse bloco daqui, da esquerda, da direita, ele é mais intenso mesmo. Ele é mais pesado, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, já tinha falado, né? Tudo certo. Beleza. Tranquilidade. Número 3. E galera, é muito diagnóstico diferencial, né? Não? É bronca. Bora lá. PL. Além disso, tem alguma diferença, alguma dica? Tem. Se o paciente tem algum tipo de corrimento uretral ou prurido uretral, pode ser também. Eritema no meato uretral, tudo isso aqui fala a favor de quê? De uretra inflamada, uretrite. Mas ele também pode ter dor e edema testicular progressivos, sinal de PREM positivo, que é o seguinte: o sinal de PREM, ele é um sinal de alívio de dor quando você suspende o testículo. PL, você está me dizendo que eu vou ter que pegar no coturno do cidadão e suspender lá ele. Vai, você é médico. Uma vezinha não faz mal não, hein, Saulo? Lá ele. Você gosta, Saulo, de fazer sinal de PREM nos seus pacientes? Todo mundo que chega lá, né, Saulo? Não, vamos fazer aqui o sinal de PREM e tal. Lá ele. Ei, mas precisa, viu? Você suspende. É meio constrangedor para você e para o paciente. Mas você vai suspender o testículo. Se aliviar a dor, significa que o epidídimo está muito inflamado. Porque quando ele está pesando, torcendo, o epidídimo inflamado dói. Aí quando você suspende o epidídimo, ele encolhe um pouquinho e alivia. Sinal de PREM fala a favor de epididimite. Beleza? Tranquilo? Nossa, lá ele, ó. Alan disse: meu tio teve sintomas suspeitos de infecção urinária. Tomou ciprofloxacino, fez Bactrim, fez urocultura, sumário de urina sem alterações. Olha aí. Tá vendo, Alan, como é super importante já você de cara, nesse bate e pronto. Nessa segunda vez que você já tá tratando ele, por exemplo, você disse: ó, galera, presta atenção nesse relato de Alan, que é super importante. Que ele tomou ciprofloxacino, beleza. Alan, uma vez que já não resolveu,
você já vai fazer o Bactrim, tudo bem, é uma opção, e já solicita urocultura com antibiograma, porque já veio tudo, aí você falou, ó, fez urocultura e sumário sem alterações, tomou fosfomicina sem melhora. Turma, isso daí é infecção? Não, não é infecção. Fez ultrassom renal sem alterações, tomou injeção de beta-30, apresentou melhora, suspeita de sacroileite. Entendi. Aí nesse caso, Alan, eu vou ser obrigado a pensar em, dependendo da idade, né, em coisa de próstata, certo? Isso aí é muito característico de coisa de próstata, depende, 34 anos. Então, aí já muda o espectro. 34 anos é um cara muito jovem para ter problema de próstata. Qual era o sintoma dele? Era disúria, era dor a urinar. Mas veja que dor a urinar pode ser dor na região quando ele vai urinar, e não necessariamente o ardor a urinar. Talvez essa tenha sido a dor dele, e que só desencadeava quando urinava. Pronto, é isso aí. Aí ele chegava no médico e dizia, oh, quando eu vou urinar, dor. Aí ele acaba urinando de pouco em pouco porque dói muito. Aí ele faz uma forcinha, urina e já segura, e faz outra força e segura de novo. Aí a galera acha que é urinário. Tudo bem, faz parte. Ser médico não é fácil, Alan. Você tá vendo aí. E aí tratou e melhorou depois que fez corticoide. Ou seja, era alguma inflamação articular, alguma coisa que acabou ocasionando isso. Baita caso, viu, Alan? Baita caso. Não era fácil, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Beleza? Ok. Muito obrigado pelo relato, Alan. Muito importante. Bora lá. Voltando para a nossa aula. Então, se você tem um paciente com corrimento uretral, prurido uretral, eritema no meato uretral, dor ou edema testicular progressivo, com aquele sinal de PREM positivo, aquele sinal da suspensão do testículo aliviando a dor, você pode ter aí a sua orquiepididimite ou uretrite. Mas o que é que eu vou aconselhar já para vocês? O tratamento é bem semelhante, porque os agentes etiológicos são bem semelhantes, então não tem muito mistério não. Vamos lá. Tratamento aqui é o que? Solicitar sorologias, porque, querendo ou não, é uma patologia que é sexualmente transmissível em grande parte. Apesar de grande parte das orquites não serem por germes sexualmente transmissíveis, serem por enterobactérias, mas quando entra o espectro geral, quando a gente fala geral, de orquiepididimite e uretrite, uma boa parte é por DST, então você vai solicitar as sorologias, tá? E fazer o tratamento. Tratamento padrão mesmo. Eu vou até colocar aqui pra vocês, ó. Ceftriaxona. Ceftriaxona. Deixa eu puxar pra cá. 500 mg a 1 grama. Vou botar 1 grama. Só pra facilitar. 1 grama IM. Dose única, turma. Mais azitro. 1 grama. Dose única. Esse azitro 1 grama dose única pode ser um azitro de 1 grama mesmo, que existe o comprimido de 1 grama, chamado AZI, e existe também o comprimido de 500 mg, mas você pode passar 2. E aqui, bibliograficamente, turma, é ceftriaxona 500 mg a 1 grama, tá? Bibliograficamente é 500 mg a 1 grama, mais azitro dose única. PL, por quê? Porque, em geral, ceftriaxona vai cobrir Neisseria, né, que é a bactéria da gonorreia, que não consegue ser coberta com cipro, com azitro, com nada. E azitro para cobrir as outras bactérias, micoplasma, clamídia, ureaplasma, beleza? De maneira geral é isso. Eu, PL, prescrevo 1 grama. Eu, PL, prescrevo 1 grama. Ceftriaxona em M, 1 grama, dose única. Azitro, 1 grama, dose única. Esse 1 grama pode ser 2 comprimidos de 500. Aí eu já vou te dar uma dica. O laboratório Eurofarma, ó, aqui é sem viés de patrocínio. O laboratório Eurofarma tem o astro de 2 comprimidos de 500, o astro de 3 comprimidos de 500 e o astro de 5 comprimidos de 500. Bem barato, ou seja, se você colocar assim, astro 500mg, traço 2 comprimidos, ele vai comprar a caixa com 2 comprimidinhos só e tomar a dose única. Não vai precisar comprar a caixa com 5, entendeu? E existem outros laboratórios que fazem outros. Tem um remédio, tem um que chama AZI, que tem de 1 grama, que se não me engano é da AMS. Se não me engano, posso estar errado. E aí a opção também de fazer esse comprimido de dose única. Beleza? Tranquilo. Esse foi o nosso 4º pack de diagnósticos diferenciais. Já vimos bastante coisa, hein, turma? Vamos para o outro lado da moeda agora.
Bora lá. E a gente acaba. Esse outro lado é bem mais rápido, tá? Esse outro lado é bem mais rápido. Beleza? Se você entendeu, digite número 4. Se você entendeu, digite 4. A Denise já sabe. Miserável, já adiantou. Digite 4. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver o que foi que a galera falou, tá? No Ministério da Saúde não é 500 não. Recomenda o grama. No Ministério da Saúde eu não sei, porque eu não esse assunto eu não estudei pelo Ministério da Saúde. O guia Sanford coloca 500 mg a 1 grama. As diretrizes brasileiras que eu já estudei colocam 500. Especificamente o Ministério da Saúde eu não vi. Porém, eu acredito, Alan, que seja 500, certo? Eu acredito que seja 500. Deixa eu ver mais aqui. Gonorreia, aí pega a clamídia. Pois é, exatamente, Denise. É uma coisa junta da outra, é complicado. Porque assim, veja, você tem uma infecção como essa, uma orquiepididimite, pra você bater o martelo e dizer assim, não, é enterobactéria, tá de boa. Não tem como, entendeu? Você não conhece a pessoa, não tem como, né? Você não sabe a procedência, às vezes a procedência é duvidosa, faz parte. Bora aqui e voltar pra aula. Diagnóstico diferencial. Rapaz, eu vou começar por uma coisa que pra mim é muito emblemática, e isso acontece demais no meu plantão. Eu pergunto assim, quando tem uma paciente que fez dois tratamentos para infecção urinária e não melhorou, eu pergunto assim, tem alguma lesão lá embaixo? Ela vai dizer, tem, não tem, enfim. Aí eu falo assim, posso examinar? E aí se ela disser que pode examinar, eu olho. Se não, eu chamo alguma médica que está no plantão comigo para ela examinar se ela se sentir mais confortável com a médica. Aqui eu vou atrás de lesões de DST mesmo. E é impressionante a quantidade de pessoas que têm herpes genital e a manifestação de disúria. Por quê? Mulheres, principalmente. Por quê? Tem os lábios e aí eles se tocam, né? Na vagina. Aqui por dentro, às vezes, criam as bolinhas do herpes. E quando o xixi passa, escorre, arde. Aí o que é que ela sente? Eita, tá ardendo quando urina. Às vezes ela não... muitas mulheres não vão abrir pra olhar se tem lesão, se não tem. E aí você tem que pensar nisso. Por isso que eu já venho aqui com esse seu insight. Às vezes, turma, é uma coisa que é relativamente simples. Um herpes genital. Simples de tratar. Certo? E aí, lembre-se de que a herpes genital é a velha presença de vesículas agrupadas que se rompem em alguma hora e formam aquelas corostazinhas, aquelas ulcerazinhas. Às vezes isso é difícil de ser diagnosticado. Deixa eu botar uma foto aqui para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Ó, deixa eu botar aqui, download herpes genital. Ó, presta atenção. Eu maximizei bastante aí. Veja como essa parte dessa herpes genital dessa mulher, ela era mais discreta. Ela tinha alguns pontos de vesícula, tinha alguns pontos de úlcera rasa e tudo, mas a gente só consegue ver e se examinar bem. Ou seja, essa disúria aí não era infecção urinária. Essa disúria dessa mulher era herpes genital, entende? Olha quanta lesão. Tem até úlcerazinha aqui, ó, também. Meu mouse não tá pegando aqui na imagem, certo? Então, lembrar disso, turma. Lembrar disso. Então, lembrar que pode ser herpes genital. Disúria que não melhora pode ser herpes genital. Beleza? Ok, vamos... Deixa eu voltar para dar um zoomzinho aqui. PL, tem mais coisa que eu preciso saber? Com certeza. Lembre-se de questionar também o seguinte. Paciente tem corrimento vaginal, coceira lá embaixo, aí já vem aquele leque de coisa, né? Vulvovaginite, candidíase, vaginose bacteriana, tricomoníase e aquelas coisas, né? Mas o insight que vai fazer você pensar nisso vai ser se a paciente tem corrimento, prurido ou dispareunia, né? Que é aquela dor, desconforto. Aí nós temos alguns diagnósticos diferenciais, né, turma? Nós temos a candidíase vaginal, por exemplo, que é uma situação em que a paciente, ela sente um prurido vulvar intenso. Quem teve candidíase sabe aí. É muita coceira. Eu nunca tive, mas eu vejo as pacientes falar assim, doutor, é uma coceira dos infernos, que eu nunca vi um negócio desse. Corrimento vaginal mais grumoso, aquele corrimento mais branco sem odor. Queimação vulvar demais, aquela sensação de irritação muito grande, turma. Fica muito irritado, tá? E aí, o corrimento, ele é nessa pegada aqui, ó. Pera aí, viu?
Tirar essa foto da internet aqui, ó. O corrimento, ele é nessa pegada aí, o corrimento mais grumoso, né? Esse corrimento mais coalhado, como se fosse coalhada, tá? Então, pense em candidíase vaginal. Ó, o colo do útero mais vermelho também, às vezes isso acontece tanto na tricomoníase quanto na candidíase, tá? Beleza? Pele, tem mais? Tem. Às vezes é tricomoníase. Por quê? Às vezes é um corrimento espumoso. Um corrimento meio amarelo esverdeado. Corrimento meio estranho, digamos assim. Mais espumoso, tá? Quando é corrimento espumoso, grande parte das vezes é tricomoníase. Vulvovaginite, pode acontecer sim, corrimento meio branco acinzentado. O que marca é isso aqui, ó. O cheiro de peixe. Aquela tilápia recém-pescada no Rio São Francisco, que vem com aquele odor característico, que piora muito após a relação sexual. Cheiro de peixe podre, literalmente. Isso não sou nem eu que estou inventando, é a bibliografia. Então veja que o negócio é valente, o negócio é violento. O cheiro é realmente um cheiro bem expressivo. Veja, por exemplo, olha o grau de vulvovaginite que essa mulher tava. Veja quanta vermelhidão, quanta irritação. Corrimentozinho ali e tudo, mas assim, olha quanta irritação. Meu amigo, o xixi bater aí vai arder, não tem pra onde correr não. Vai arder, e não é infecção urinária, é vulvovaginite, né? É vulvovaginite. Isso acontece sim, com bastante frequência nas mulheres, até por conta de variação hormonal, produto. Porque é o seguinte, a mulher, ela tem um equilíbrio de microbiota vaginal. Um produto diferente que usa, um sabonete diferente que usa, às vezes um preservativo diferente que usa com um parceiro, qualquer coisinha assim que mexa minimamente no pH já pode desencadear um bocado de coisa. Principalmente vulvovaginite, vaginose e candidíase vaginal. Então pensar nesses diagnósticos diferenciais aqui. E também, turma, não deixar de lado a famosa DIPA, né? A doença inflamatória pélvica aguda, que vem acompanhada, obviamente, de dor pélvica. Mas você vai ver que o exame físico tem muita dor no abdômen inferior e sensibilidade dos anexos. Ou seja, exame físico com muita dor na barriga, com muita dor na parte do colo, ou muita dor na parte das trompas ali. Então, desconfie disso, tá? Então, pele, quando é que eu desconfio de DIPA? Sintomas urinários em si, lá, com dor pélvica, e quando você vai palpar, o paciente tem bastante dor associada ao corrimento vaginal lá. Então, lembre-se disso. Beleza? Esse foi o grande pack de diagnóstico de corrimento vaginal, prurido vaginal e dispareunia, tá? Turma, lembrar de mais 2 diagnósticos diferenciais extremamente importantes, tá certo? Principalmente em mulheres mais no pós-50. Síndrome geniturinária da menopausa, o famoso ressecamento vaginal. Quem trabalha muito em postinho de saúde, quem gosta de gineco sabe que isso aqui é muito comum. O paciente começar a se queixar de ressecamento na vagina, coceira, às vezes dor na relação, e também começa a arder quando faz xixi. Então, aqui você trata com cremes vaginais de hormônios, tá certo? Beleza? Depois vocês dão uma pesquisadinha aí pra gente. Aqui o objetivo dessa aula é diagnóstico diferencial, não é tratamento. Então por isso que eu não estou detalhando até o final da linha por linha, tratamento, porque senão fica muito extenso. Mas a minha função aqui é fazer você pensar nisso. Porque uma vez que você pensa nisso aí, o diagnóstico fica tranquilo, o tratamento fica mais fácil. Beleza? E cistite intersticial. Essa daqui eu só vi uma vez na vida. PL, o que é isso? Vou resumir. É uma síndrome de bexiga dolorosa. É dor crônica urinária. É como se fosse uma infecção urinária infinita sem bactéria. Ou seja, é uma irritação, é uma cistite sem bactéria. Então é a famosa ITU de repetição, entre aspas, porque o paciente toma 1, 2, 3, 4, 5 antibióticos, faz orocultura, não dá nada, não sei o que, arde. Sumário de urina não tem alteração nenhuma. E os sintomas persistem por mais de 6 semanas. Aí você tem que pensar em cistite intersticial. Tá certo, turma? Às vezes vai ser o diagnóstico do paciente mesmo. Eu só peguei isso uma vez, caminhei pro nefro, depois ele me retornou dizendo que era realmente cistite intersticial. Porque assim, por que foi que eu desconfiei? Era um paciente que vinha sempre, tinha bons hábitos de higiene, fazia profilaxia, não sei o que, para infecção urinária.
já tomou vários antibióticos e tudo, sumário de urina sem alteração. Aí, dentro desse leque de diagnósticos diferenciais, ela não tinha corrimento, não tinha toxemia, não tinha nada, só tinha os sintomas urinários. E aí eu desconfiei de cistite intersticial, caminhei pro nefro, o nefro avaliou e realmente fechou o diagnóstico. E aí o tratamento é mais com foco na dor em si, tá? Coisa que a gente não vai fazer isso na emergência, mas nossa função na emergência é desconfiar. Não é isso? Tranquilo? Galera, era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Deixa eu ver aqui, a galera falou aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Ó, a galera chata e tá frenético hoje. Gostei demais. Alan falou, homem de 54 anos com corrimento uretral. Já fez ceftriaxona mais azitro sem melhora. Fez bezetacil. Melhora uns dias e depois volta. Fez teste de sífilis negativo. O que sugere fazer? Aí você vai ter que pensar na linha de tratamento. Sendo uma orquiepididimite e uretrite, você vai ter que, primeiro, precisa da cultura desse corrimento, certo? Às vezes só vai fechar isso aí com a cultura do corrimento. Bezetacil, nesse caso, pode fazer, pode, porque é um fator de risco. Mas assim, sem ter a lesão, é meio que um tratamento às cegas. E sífilis não costuma causar corrimento. O que causa corrimento é gonorreia mais. E as clamídias, enfim. Então, o que é que eu sugiro fazer? Pode fazer algum antibiótico via oral mais forte nesse sentido. E solicitar a cultura da secreção uretral. Além das sorologias, certo? Saulo Rioscoro coça tanto que parece que o periquito vai cair. Rapaz, a mulher fala que é doideira mesmo. Que coça infinito. Denise disse, já vi muito caso de paciente na atenção básica que queixava mais de isúria do que corrimento. Só descobre se examinar. Exatamente, Denise. Por quê? Irrita muito. Aí quando faz xixi arde mais ainda. Aí ela disse, doutora, tá ardendo quando eu faço xixi. Exatamente, Denise. Só descobre se examinar. Qual sabonete você recomenda a mulher usar? Alguma marca específica? Alan, me ajude, minha benção. Aí você me quebrou. Aí você quebrou o PL com essa dúvida aí. Eu rastei muita coisa. Agora, sabonete íntimo, me ajude. Vou ficar devendo essa resposta pra você. Hoje o PL vai ficar devendo. Mas teve gente que ajudou aí, ó. Sabonete granado, geralmente o mais identificado. O mais indicado. Sabonete líquido glicerinado. Aí a Denise diz, Alan, já fui em 3 ginecos diferentes. Todos orientam a usar sabonete de bebê ao invés de sabonete íntimo. Alan, por quê? Alan, eu acho que é por conta do pH. Viu, Alan? O sabonete de bebê, Alan, ele tem um pH mais neutro. E segundo estudos, o pH mais próximo do neutro é um pH que é melhor. É um pH que é melhor para a vagina. A galera dizendo que eu sabia que o PL ia dizer isso. É exemplo. Assim, galera, eu sou muito sincero no meu aprendizado, vocês sabem, no ensino. Se eu não souber, velho, eu realmente digo que não sei. Mas foi uma pergunta boa, porque às vezes, isso que ela tá perguntando é importante, porque às vezes o cara vai dizer assim, não, às vezes isso é até um sabonete que você usou, fulana. Aí ela vai dizer assim, e eu uso qual? Não é, Alan? Ela vai dizer, e eu uso qual? Entendeu? Lógico que é uma pergunta pertinente. Eu não sei, tem que informar, mas é pertinente, com certeza. Saulo, atrofia urogenital. Embora o primeiro sintoma seja prurido, pode ser disúria secundária. Perfeito, Saulo. Perfeito. Vanessa disse, o famoso banho de assento é bom para candidíase. Funciona muito bem. Funciona. Para hemorroida também. A galera que faz para hemorroida, né? Beleza? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, pela interação máxima no chat. A aula de hoje está encerrada. Acabamos. O que foi que vocês acharam? Fala aí no chat. O que foi que vocês acharam da aula de hoje? Como foi a nossa aula de hoje? Fala aí no chat. Gostaram da aula de hoje? Acharam bom? Acharam interessante? Deu para desenvolver o raciocínio clínico, sim ou não? Muito bom. Vamos embora. É isso aí, turma. Muito obrigado pela atenção. Tamo junto. 132. Aula semanal número 132. Concluída com sucesso. Beleza? Tomar um gole d'água aqui. O motivacional. Alan Santos disse. Um motivacional. Eu tô esquecendo do motivacional. Vocês não estão entendendo. Eu vou voltar a botar o motivacional.
Vou voltar a botar o motivacional reverso. Alan tá lhe apertando hoje. Lá ele, viu? Lá ele. Apertar, vai apertar outro, viu? Oxi, vou te... Tá perguntando, né? O cara tá perguntando, tá fazendo a parte dele. Agora apertando, não, né? Ei, Alan, você quer apertar? Se você quiser, eu deixo. Lá ele. Galera, brincadeira. Tamo junto. Gostou da apertada não, os caras. Galera, beijo no coração de vocês. Tamo junto sempre, beleza? Qualquer dúvida que tiver, manda pro PL no Instagram, manda no grupo VIP, manda no privado e tá tudo certo. Beleza? Perguntando, o Saulo disse, perguntando, cobrando mensagem, tá com a sua mulher. É isso aí. Os caras tão arrochando, viu? Tamo junto, turma. Vocês são foda, velho. Tamo junto, tamo junto. Valeu!